A gente já conversou que é muito importante eu fortificar, fortalecer a base. E é exatamente isso que a gente faz na faixa branca. Desenvolver os fundamentos teóricos, os fundamentos técnicos, que eu possa conhecer as minhas potencialidades. Uma coisa que eu falo que é muito interessante no jiu-jitsu, que eu trouxe para a vida como ensinamento, e você pode aprender com isso, é o seguinte. Algumas vezes chega um aluno acima do peso. Ou então chega um aluno bem magrinho, bem fraquinho. Ou chega uma menina baixinha, um homem muito alto, esguio, com as pernas e os braços muito longos. E eu sempre falo a mesma coisa. Algo que eu aprendi em mais de uma década foi que cada um de nós tem habilidades e pontos fortes. As nossas questões, tanto físicas, biológicas, intelectuais, tudo isso aí de alguma forma nos favorece um ponto e nos prejudica em outro. Isso é natural, para todo mundo é assim. Eu nasci com algumas habilidades, eu tenho alguns pontos fortes que você não tem. Assim como você tem várias habilidades e vários pontos fortes que eu também não tenho. Eu conto com a estrutura, com pessoas me apoiando, que talvez você não tenha. Assim como você também tem gente ao seu redor, mentores, mestres, pessoas que convivem com você, que te apoiam de uma forma que eu nunca recebi. Então a vida é exatamente assim. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de uma ferramenta que ela é muito importante para a gente solidificar isso, para a gente fazer um raio-x, é uma espécie de raio-x. Imagina que você agora vai entrar dentro lá de um equipamento e a gente vai poder identificar várias nuances em relação a você. Essa ferramenta era conhecida como SWOT pessoal. Basicamente, o SWOT pessoal aqui ele vai avaliar você na sua individualidade. A matriz SWOT ou análise SWOT é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Albert Humphrey lá na Universidade de Stanford na década de 60, quando ele ali cruzou informações e dados das 500 maiores empresas daquela época. Mas a gente não vai adentrar muito nesse mérito técnico que a gente usa isso em empresa ou então em alguma estratégia de marketing. A gente vai usar isso aqui pessoal, na sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal. E basicamente eu vou jogar aí na tela agora o que seria a análise SWOT. Essa ferramenta, o SWOT, ela é dividida da seguinte forma, são 4 quadrantes. Você tem acesso a essa ferramenta, é muito importante que você preencha essa ferramenta, porque essa ferramenta sempre precisa estar visível. Você precisa identificar tudo aquilo que você faz bem, como isso pode ser potencializado, como isso vai nortear suas ações e os seus objetivos daqui para frente. Assim como é fundamental entender os seus pontos fracos e como eles têm te atrapalhado. Assim como é importante valorizar a estrutura, as pessoas, os recursos que você já tem hoje e identificar o que está faltando, para que você consiga incorporar e identificar que com toda essa gama de ferramentas e estrutura, você vai conseguir percorrer essa estrada de uma maneira mais tranquila. Então, o primeiro ponto dessa matriz SWOT pessoal é o seguinte: você precisa fazer aí uma relação dos seus principais pontos fortes. Você precisa colocar o máximo possível nessa lista. 10, 15 pontos fortes, habilidades, qualidades, talentos naturais que você tem. Habilidades que você desenvolveu com o tempo. Muito provavelmente você está assim, André, mas isso é muito difícil. Eu não tenho a mínima ideia de como descobrir quais são os meus talentos, os meus pontos fortes. Eu sei que a sua jornada, a sua vida pode ter sido difícil até agora. E por isso você está falando, eu não tenho talento, eu não tenho ponto forte, eu sou uma pessoa que não tem grandes habilidades. E isso é uma grande mentira. Se você tem essa dificuldade, é totalmente natural. Eu já passei por isso, alguém já me perguntou isso, eu falei, eu não sei quais são os meus pontos fortes e os meus talentos. Você tem que parar, pensar em tudo que você já fez e, principalmente, esse exercício ele fica muito fácil quando você manda uma mensagem no WhatsApp ou faz uma ligação para aquelas pessoas mais próximas. Exemplo, seus melhores amigos, irmão, irmã, e fala qual a habilidade que eu tenho, um talento especial que eu tenho, que você admira, que você gostaria de ter. Essa pessoa vai ser certeira. Seus pais, a pessoa com que você relaciona, as pessoas ao nosso redor sempre visualizam habilidades e pontos fortes que por muitas vezes a gente negligencia.
Aí eu vou dar alguns exemplos aqui de pontos fortes que você pode ter. Você pode ser uma pessoa que fala bem em público, vende muito bem, se comunica muito bem. Você é uma pessoa que tem uma excepcional inteligência emocional. Você fala inglês, fala espanhol, fala italiano, fala francês. Você domina estratégias de anúncios online. Não importa. Então existem várias habilidades que você pode relacionar. Eu quero que você relacione o máximo, porque essa matriz SWOT precisa ficar visual. Você vai ter que analisar isso aí sempre. Ao lado direito, a gente tem aí as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Eles são naturais. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos dificuldades com algumas coisas, ou com várias coisas. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu quero que você faça uma lista aí de vários pontos fracos que você tem hoje. Faça essa relação com muita integridade. Relaciona aí. É a procrastinação, é a falta de foco, eu não sei vender, eu não sei me comunicar, eu tenho medo de falar em público, eu não tenho experiência profissional, eu sou uma pessoa de pouca ação. Vai relacionando todos esses pontos fracos. Superado essa fase inicial, esses dois primeiros pontos, onde a gente faz uma análise interna, ou seja, eu olho para dentro de mim e identifico os meus pontos fortes, e do outro lado eu identifico os meus pontos fracos, é o momento de eu fazer uma análise externa. Isso é o maravilhoso dessa ferramenta do SWOT pessoal, porque me permite olhar para dentro, mas também me permite olhar ao meu redor. E o que eu quero dizer a respeito do que está ao meu redor? Primeiro, as oportunidades. André, o que são essas oportunidades? Essas oportunidades nada mais são do que os recursos, a estrutura, as pessoas que você tem ao seu redor. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro com você. Oportunidades. Quais as oportunidades que me permitem me levar na direção do meu objetivo? Exemplo, ter essa estrutura física, ter uma boa câmera para gravar, ter essa iluminação, ter isso aqui atrás, ter uma capacidade de ter pessoas me ajudando. Isso me ajuda. Ter feito um curso superior me ajuda. Ter feito um intercâmbio para falar outro idioma me ajuda. Então, todas essas oportunidades, o ambiente, as pessoas ao meu redor, o mundo ao meu redor, me proporcionaram. Por exemplo, fazer curso de marketing, fazer uma mentoria de comunicação, fazer uma mentoria de palestras, fazer um curso de marketing digital. Tudo isso aqui são oportunidades que o meu redor me permite ter uma gama de ferramentas para me levar na direção dos meus objetivos. Eu quero que você lista tudo isso aí. Pode incluir tudo, comunidades que você participa, mastermind, mentoria, pessoas, inclui pessoas, você é apoiado pela sua família, você é apoiado pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus colegas de trabalho, pelo seu líder, pelo seu sócio. Lista todo mundo, tudo externo a você que te ajuda a chegar aos seus objetivos, que é uma oportunidade para te aproximar das suas metas. E por fim, ao lado, a gente encontra as ameaças. O que significa isso? Mais para frente a gente vai falar muito sobre sabotadores. Agora é importantíssimo que você coloque aí como que o seu ambiente é uma ameaça para a sua vida. Seja com pessoas críticas, um ambiente tóxico, o fato de você depender de alguém, o fato de você estar convivendo com pessoas que não te apoiam, o fato de você não ter estrutura. André, às vezes eu não tenho estrutura de trabalho, André, eu tenho que trabalhar no fundo de casa. Tudo que hoje é uma ameaça para os seus objetivos, o uso excessivo do celular, o celular apitando, né, o barulho da rua, as pessoas tocando a campainha o tempo inteiro, então tudo isso aí seriam ameaças para os seus objetivos. É importantíssimo ter essa relação porque quando eu tenho consciência do que é uma ameaça e pode me prejudicar e me atrapalhar, eu tomo uma medida concreta para aniquilar isso.